Amados, a nossa palavra hoje será uma palavra que vai de acordo com essa proposta de tempo de oração e de jejum. E eu fiquei pensando qual palavra, qual texto bíblico mais falaria para nós. E não tenho dúvidas, amados, de que Daniel 10 é um texto tremendo de grande ensinamento para a nossa vida e que certamente haverá de nos edificar nesta noite. Livro de Daniel, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. Daniel 10, verso 1 ao verso 13. Diz assim, os irmãos também podem acompanhar na tela. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A sua voz, a voz das suas palavras, era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém. Palavra tremenda. Uma palavra que certamente edificará a nossa vida neste momento em que, pela ação do Espírito Santo, pretendemos trazer aqui uma explicação a fim de que esta palavra faça morada em seu coração e produza frutos. Amados, nós vemos aqui nesse texto que Daniel encontrava-se profundamente triste e angustiado quando ele iniciou um jejum por causa de revelações que ele havia tido,
sobre um grande conflito e sobre as dificuldades futuras para o povo de Deus, que ele amava tanto. Daniel era um homem do povo, um homem que estava diante de Deus, sempre pedindo pelo povo. Quando o povo errava, ele estava lá diante de Deus, pedindo perdão a Deus pelos nossos erros. Ele não apontava para o povo, não. Ele dizia: Senhor, perdoa os nossos erros. E diz aqui o texto, amados, que Daniel permaneceu por 3 semanas, 21 dias, não é? Orando e jejuando na presença do Senhor. E nós podemos observar aqui que, nesse período, ele faz um jejum parcial. Não é um jejum total, é um jejum parcial. O que ele se absteve foi de manjares desejáveis, né? De carne e de vinho. Se absteve de carne e de vinho. Ou seja, ele recusou os alimentos, né, finos do rei, para manter a sua consagração. Naquele tempo de busca, de entendimento e de sabedoria da revelação divina. Então, amados, nós estamos vendo aquilo que Daniel fez, é o que todos nós também precisamos fazer. Os tempos estão difíceis, as coisas estão acontecendo e você não está entendendo muito. Está passando aí por dificuldades, você está antevendo já que as coisas podem piorar no nosso país. É hora de orar e jejuar. Nós sabemos, irmãos, que Daniel era um homem muito sensível a Deus. E era um homem muito amado. Eu acho que foi por isso que a minha mãe colocou esse nome, né? No meu nome, né? Então era um homem muito amado. Então nós vimos várias vezes no livro de Daniel, Deus dizendo: Daniel, homem muito amado. E ele, então, em meio àquele período de oração, de jejum e quebrantamento, Daniel vê Deus se manifestando a ele de uma forma extraordinária. Se os irmãos prestarem atenção na leitura, amados, vejam como Daniel escreve ali, né, com letras bastante garrafais, né, no sentido de mostrar cada detalhe daquele acontecimento. Ele não imaginou, não, ele viveu aquele acontecimento extraordinário. É preciso dizer, amados, que oração e jejum quebrantam o orgulho. E como nós precisamos ser quebrantados no nosso orgulho? Todo mundo tem lá o seu pouco de orgulho. Alguns têm até um pouquinho mais. E precisam ser quebrados nesse orgulho. E a oração e o jejum nos levam a humilharmos-nos diante de Deus. É onde a gente reconhece a nossa dependência do Senhor. É muito bonita a palavra que o rei Davi tem lá no Salmo 51, 17, quando ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, amados, se há algo que Deus se agrada, é um coração quebrantado. Um coração humilhado. Quebrantamento.
Aliás, eu creio que não existe um gesto humano que mexa mais com Deus do que um coração quebrantado. Por isso, irmãos, que um espírito quebrantado seu nunca vai escapar da percepção de Deus. Deus percebe, Deus vê, Deus conhece aquele que está se humilhando diante dele. E sabem de uma coisa, amados? Quando nós nos quebrantamos, algo acontece dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E a primeira coisa que eu vou dizer é: o nosso ser fica mais sensível para ouvir a voz de Deus falando, sensível para sentir o toque de Deus na sua vida. O coração quebrantado está mais sensível para entender a direção que Deus está dando para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Quebrante-se diante de Deus, meu irmão. Apresente diante dele um espírito compungido e contrito, porque Deus se agrada. E você fica mais sensível. E você lê a palavra, parece, irmãos, parece que as letras assim, né, se tornam enormes na nossa frente. E você diz assim: Deus está falando comigo. E quantas experiências eu já tive nesse sentido. As minhas experiências com Deus, irmãos, estão sempre ligadas à sua palavra. E Ele fala. E Ele fala, e Ele fala. Mas deste lado aqui nosso, Deus está falando, é preciso estar com o ouvido sensível. Sabe aquele ouvido que percebe o menor sussurro? Porque assim, irmão, Deus não grita, Deus sussurra. E só percebe esse sussurro quem está atento, quem está sensível, que percebe: opa, é Deus falando. Deus está falando comigo. Irmãos e irmãs, quantas experiências nós podemos viver a partir do momento que estamos sensibilizados. E isto é coisa que só ocorre quando oramos e jejuamos. Que só ocorre quando nós nos quebrantamos diante de Deus. E Daniel, então, amados, ele recebe a visão de um ser celestial, de grande luz e beleza que vem até ele. Quem é? Quem é? Entende-se, e a maior parte dos exegetas bíblicos, né, entende que era o próprio Jesus. Mas pastor, como assim que era Jesus? É algo, amados, que ocorre na Bíblia, chamado de teofania, ou aqui mais especificamente, cristofania, que é uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Em alguns momentos na Bíblia existe essa teofania. E aqui, amados, nós vemos que a descrição que Daniel faz deste ser celestial é igual à forma descrita de Cristo lá em Apocalipse capítulo 1. Depois você compara o que Daniel viu aqui e o que descreve lá em Apocalipse 1 da presença gloriosa de Jesus. Então, amados, nós vemos nesse momento, então, ocorrer aqui essa cristofania.
Aí quem vê Cristo assim, não fica de pé. Daniel cai. Mas é preciso dizer, cai para frente. Cai para frente. Sem sentidos. Rosto em terra. Tal a grandeza do que ele viu. Mas vejam, amados, que aquele ser angelical nada fala com Daniel enquanto ele está caído, inconsciente e sem sentidos. Olha aqui, olha a revelação. Só depois. E aquele ser angelical diz: levanta-te, Daniel, porque eis que eu te sou enviado. Ou seja, você vai me ouvir conscientemente. E você vai entender. E você vai agir depois. Que coisa maravilhosa. Jesus não fala com ele lá caído. Mas Jesus o põe em pé, né? Eis que certa mão me tocou, me sacudiu, me pôs sobre os joelhos, né? E disse assim: levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou enviado. Fica em pé, homem. Eu vou falar com você. Hoje em dia existem manifestações que é tudo ao contrário disso. Mas a manifestação bíblica de Cristo presente está aqui. Eu vou falar com você, coloque-te em pé. Entenda, abra os seus ouvidos, abra a sua mente. Ele diz: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia que aplicaste o coração a se humilhar perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Amados, desde o primeiro dia Deus ouviu. Quando um homem, quando uma mulher buscam ao Senhor com o coração quebrantado, com humildade e com diligência, Deus ouve. Deus ouve, Deus escuta a sua oração. Minha irmã, Deus tem te escutado desde o primeiro dia. Creia nisto. E vejam que Jesus disse, este ser angelical disse, que veio por causa das palavras de Daniel. Irmãos, a oração é uma forma de nos entregarmos nas mãos de Deus. Eu vou dizer uma coisa: oração é para os fracos. Oração é para a gente fraca. Por isso que eu oro. Por isso que eu oro. Por isso que eu preciso estar buscando diligentemente e diariamente a Deus, porque senão eu fraquejo. É para os fracos. E se você é fraco, sente a sua fraqueza, junte-se a nós e vamos orar. E quando a gente ora por uma causa, por exemplo, já passou na sua cabeça que Deus não está ouvindo? Fala sério, já passou? Você está orando, e orando, e orando, né? E nada acontece, né? E por que você vai dizer assim, né? Se eu disser para você, se aconteceu isso já, pastor. E por que você diz, ou você imagina que Deus não estava ouvindo? Porque não está acontecendo nada. Então a gente usa como critério para ver se Deus está ouvindo ou não, se está acontecendo alguma coisa. Pergunto para os irmãos, e para Daniel, estava acontecendo? Quinto dia, aconteceu alguma coisa? 10º dia.
15º dia, aconteceu alguma coisa, mas ele está lá orando, irmãos. Ele não fala assim, epa, deixa eu parar aqui porque não está dando certo essa oração. Não está acontecendo nada. Não, ele continua orando e continua não acontecendo nada. 20º dia, aconteceu alguma coisa? Foi modificado alguma coisa? Não. Mas nunca use como critério o fato de não estar acontecendo nada. Deus apenas te pede. Continua orando, continua crendo, continua perseverando. E eu quero lhe dizer, e vocês veem, né, que 20º dia não aconteceu nada. Mas o anjo falou assim, no primeiro dia Deus já ouviu. Creia, Deus já ouviu a sua oração. Aliás, irmãos, é sempre bom dizer, Deus sempre responde todas as orações. Mas diga-se, ao seu modo. A resposta, às vezes, para a sua oração será, sim, Marilene, e tem mais. Coisa boa, né? Sim, e tem mais. Deus também pode dizer assim, sim, Eizio, mas não exatamente do seu jeito. Deus também pode dizer, Léo, sim, mas não agora. Você precisa esperar. Porque se receber agora, você vai estragar. 3 formas de Deus dizer o sim. Sim, e tem mais. Sim, mas não do seu jeito. Sim, mas por enquanto não, espera um pouco. E às vezes Deus também pode dizer, amados, não, porque eu te amo demais. Se Deus é um Deus de amor, se Deus é um Deus de grande sabedoria e sabe todas as coisas, se Deus me ama e Ele diz não, é porque Ele me ama muito. E eu preciso aprender a entender que o não de Deus é bênção também. Às vezes o não dele é para nos redirecionar. Ele está dizendo não neste caminho, não desta forma, não nesse momento. E aí você percebe que Deus te direciona aqui. Aí depois você vai dizer assim, ufa, ainda bem que ele disse não lá atrás. É assim, amados, o nosso Deus. Mas é preciso dizer também que o inimigo se opõe à resposta. Daí a necessidade de perseverança. E nesse texto, amados, o anjo disse que o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Quem é este príncipe do reino da Pérsia? A maioria dos comentaristas bíblicos acredita que não se trata de um governante humano, que Daniel não está se referindo a um homem que é rei de um determinado lugar, o rei da Pérsia, um homem físico. A maioria não acredita que seja assim. Eu também, humildemente, eu também não creio. Mas que se trata de uma figura espiritual maligna, dotada de poder, que exercia autoridade sobre o antigo reino da Pérsia, uma região. Uma curiosidade, irmãos, essa Pérsia aqui, sabe, né? É o atual Irã. É o atual Irã. E ainda hoje, os líderes da Pérsia querem dominar ou destruir Israel. Irmãos, não é eu que estou inventando, falando ou fazendo uma interpretação bíblica, não. Eles querem a bomba atômica, porque o primeiro dia que tiver a bomba atômica, eles jogam sobre Israel. Então percebam, amados,
a grande questão espiritual que acontece, mas o nosso assunto não é este hoje, não é escatologia bíblica, mas é entendermos a oração que Deus espera ouvir de nós. Irmãos, nós não podemos ver o que está acontecendo no reino espiritual. Não podemos ver. Mas sabemos que existe uma resistência por parte do reino das trevas. E isso é bíblico. É por isso que Jesus vai dizer, né, que, lá João vai dizer na epístola, né, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para o quê? Destruir as obras do diabo. Há uma resistência. Há uma resistência espiritual, violenta, fortíssima. Vejam o que Daniel ora, e a oração, e a resposta não chega, não chega, não chega. E quando chega, o anjo diz, demorou, porque houve resistência. Só há algo que vence essa resistência: a perseverança em oração, unida a um coração quebrantado. Continue orando e continue no seu quebrantamento. E a Bíblia fala inúmeras vezes sobre a necessidade de perseverar. Aliás, Jesus conta uma parábola belíssima, né? A parábola do juiz iníquo. Aquela mulher vai lá, aquela viúva, e pede, e bate na porta do juiz. Julga a minha causa, me abençoa, julga a minha causa. Até que o juiz se encheu daquela mulher e falou, te dou tudo o que você quer. Aí Jesus fala assim, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo você bater na porta do céu todos os dias. E Jesus termina a parábola dizendo assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça o quê? Demorado em defendê-los? Ou seja, Jesus está dizendo, Deus vai fazer justiça para aqueles que estão batendo na porta do céu todos os dias, perseverantemente. Embora para nós pareça demorado. Meu irmão, minha irmã, o diabo odeia a mim e a minha vida de oração. O diabo odeia. Ele não quer que eu ore. Ele não quer que você ore. E você já percebeu que toda vez que você se propõe a orar, o que acontece? Fica tudo fácil, né? Não. É o cachorro que vai latir, a campainha que vai tocar, é o celular que vai tocar, é isto, é aquilo, é isto, é isso mesmo. O diabo não quer que você ore. Não quer. Dá um sono danado. Aí a gente faz aquela oração telegrama. Senhor, te peço que abençoe. Você dorme. Rapidinho a oração. Irmãos, Deus em sua eterna sabedoria ordenou que a oração viesse a ser um canal de transformação e mudança. John Wesley tem uma frase que foi atribuída a ele, né? Ele diz assim, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Talvez nesta noite, Deus esteja esperando você orar também. Ele quer fazer, Ele deseja fazer. Mas Ele nos coloca, né, nessa grande obra que Ele está realizando, Ele nos coloca participando através da oração. Meu irmão, minha irmã, estamos finalizando esta palavra e dizendo que oração é o privilégio que Deus nos concede de participarmos da obra que Ele está realizando.
Por isto, ore. Ore pelos enfermos do corpo, da alma, da mente e das emoções. Ore pela conversão dos seus filhos, familiares e amigos. Ore para que haja a salvação das pessoas que entrarem na igreja. Ore pelos lares em conflitos. Ore pelos aprisionados em vícios. Ore pelos crentes que perderam a alegria da salvação. Deus lhe deu a salvação, mas ele não está feliz. Perdeu a alegria. Ore pelos que sofrem de depressão e medos infundados. Como existem pessoas hoje assim, vivendo em depressão e com medos, terrores noturnos infundados. Ore pelos cristãos perseguidos neste mundão de Deus, que estão sendo presos e mortos porque testemunham a Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, somos chamados a orar. Você é chamado a orar. Não terceirize a oração, não. Que o outro ore por você. Pode pedir? Claro que pode pedir, mas assuma a sua responsabilidade também de orar. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer olhar para o seu coração quebrantado. E Ele quer te abençoar. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém e amém.